Woody's Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Woody's Cast. E hoje meu convidado é Antônio Luiz Rodrigues Costa, mas que eu sempre conheci como Cocóia, e ele é candidato a deputado estadual pelo Partido Avante. Seja bem-vindo, Cocóia. Meu amigo Woods, bom dia para você, para todos teus espectadores, que a gente chegou até nesse momento aqui para tentar fazer alguma coisa aí pelo povo do nosso estado. E Cocóia, tu ia falar alguma coisa? Não. Pois é, então você é neto do Costa Rodrigues, que foi prefeito de São Luís, né, 2 vezes. Isso. E é o cara lá, pra quem não conhece a história, é o que dá nome àquele ginásio lá de São Luís, Costa Isso. Rodrigues. O que tu pode falar pra gente um pouco dessa história do Costa Rodrigues aí? Meu avô, eu tive o prazer de conhecê-los ainda, né, em vida, né? Ele se foi muito cedo, mas meu avô foi um grande político, um grande médico, né? Quando ele foi pela primeira vez prefeito em Pinheiro, minha mãe sempre me contou, teu avô uma vez salvou uma vida, a senhora vinha de carroça para ter neném, e ele estava se deslocando na estrada e ela sentiu dor de parto no meio da estrada. E ele fez esse parto com 2 colheres de arroz. Mas como é que é essa história? 2 colheres de arroz? De arroz para tirar, para poder abrir e puxar a cabeça da criança. Rapaz, o homem era artista, MacGyver, né? É, MacGyver na época. E depois que ele saiu lá de Pinheiro, ele veio para a capital, né? Na gestão, acho que de Newton Belo, se eu não me engano, para ser prefeito de São Luís, e foi prefeito 2 vezes. E foi prefeito em 51 e parece na década de 60, 62, por aí, né? Mas meu avô fez muitas coisas em São Luís. Avenida Kennedy, foi ele que abriu. Foi ele que fez a Vila Passo, ele que fez o Nhozinho Santos, que não era Nhozinho Santos o nome era Presidente Dutra. Presidente Dutra. Foi inaugurado em 1º de outubro de 1951. Tu é bom de memória. Sou né? bom de memória porque eu estudei a história do meu avô. Tá certo. Né? Os bons políticos de hoje deveriam se inspirar nos políticos anteriores, né? Pois é. E Cocóia, agora da onde surgiu? A política tá no teu sangue. Inclusive, tu tens um filho, que é o André. André Costa. O André Costa. Foi vereador em Passo do Lumiar. Então, a política tá no teu sangue, tá no sangue da família. Mas essa história de candidato a deputado estadual, da onde surgiu? Bom, primeiramente, eu me aposentei recentemente, no ano passado, né, de auditor fiscal. Eu sou auditor fiscal do município de São Luís, com muito orgulho. Trabalhei lá há 43 anos, né? Dediquei minha vida toda lá. E nunca tive tempo assim de pensar em política. Como eu estou aposentado e eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa pelo meu estado ou pela minha cidade, né? Eu resolvi procurar o Avante, o qual eu sou filiado, e meu filho também foi vereador na época pelo partido que foi substituído pelo Avante, mas o número continua sendo o mesmo, 70. Mas, e aí eu, com o tempo muito ocioso, eu disse, não, agora eu vou me dedicar a tentar ser um político para que eu possa desenvolver aquelas minhas atividades que eu sempre gostei, que é de ajudar as pessoas. Beleza. E aí, a escolha do partido já tem uma história, né? Que é a história do André. O André. Enfim. Mas qual é o objetivo hoje? Você falou em ajudar as pessoas e tudo, mas assim, o que o Cocóia, o candidato Cocóia, já tem em mente assim, ó. Eu vou defender isso, eu vou priorizar isso, quero trabalhar dessa seguinte forma. Assim, só para que a pessoa que está em casa possa entender o que representa a candidatura do Cocóia. Deixa eu te falar uma coisa, Woods. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, né? Porque a gente vê muitos políticos que dizem que vai trabalhar pela educação, vai trabalhar pela saúde, vai trabalhar pelo transporte coletivo, vai trabalhar pela segurança pública. E, na verdade, ninguém fala que vai trabalhar pela ferida disso tudo. E qual é a ferida? É a corrupção. Infelizmente, nosso país está inundado de corrupção. Inclusive, essa ferida, se ela não for sanada, ninguém pode fazer nada pela educação, ninguém pode fazer nada pela cultura, ninguém pode fazer nada por nada, porque o dinheiro é desviado, o dinheiro não é aplicado como deveria ser. Então, o que é o parlamentar, que eu acho que o parlamentar tem que fazer, que é a obrigação dele fazer? É fiscalizar essas verbas que vêm, fiscalizar a execução disso tudo.
Não é ficar dentro de gabinete procurando fazer acordo com isso, acordo com aquilo. Acho que deputados federais, estaduais, têm que ir nas suas bases e conferir o que está sendo feito e se está sendo feito. Mas, Cocóia, a corrupção, ela tá enraizada no Brasil desde do início, né? Pois é. E Mas tu cada dia acredita que tem como combater a corrupção no Brasil? tem. Se os corruptos forem para cadeia, né? Eu acredito que sim, né? Porque eu acho que chegou a hora do povo pensar bem e ver quem é que está aí sujo, quem é que está aí com tornozeleira, quem é que está respondendo processo, né? Para poder ver se larga dessa mania de estar o voto comprado, o voto de cabresto, o voto de curral eleitoral, entendeu? Porque o que a gente vê hoje na política, Witz? A gente vê hoje na política o pai tá sendo processado, tá inelegível, aí ele vem, lança o filho, a mulher, lança o afilhado, o sobrinho, aí como é que vai? Não sai do poder, não quer sair do poder. Política hoje virou profissão. Mas te digo uma coisa, para combater corrupção, aí tu fala assim, político corrupto ir para cadeia. Para ir para cadeia, ele precisa passar por polícia e por judiciário. Mas se reclama muito, se mostra muito atos de corrupção dentro da polícia e do judiciário. Aí como é que fica? Pois é, para te ver o tanto que tá, né? Como abrangiu, né? Essa corrupção, como ela se expandiu, né? Para todos os níveis, cara, é impressionante. Eu vou te dizer com toda sinceridade, é uma missão difícil? É, né? Por quê? Eu vou te dizer com toda sinceridade, as obrigações do Estado, que ele tem a obrigação de dar educação, segurança, tudo, é primordial. Tem que ser fiscalizado. Então, o meu papel como parlamentar, se eu conseguir chegar lá, né, que eu tenho certeza que eu estou disputando uma eleição, né? É a mesma coisa de ganhar na loteria, só ganha quem joga, né? Então, só ganha uma eleição quem está participando dela. Então, eu estou dentro, né? Estou fazendo o meu trabalho pé de meia, né? E o meu lema é na fé. E agora eu vou mudar, né? Vai ser irei avante na fé. Tá certo, irei avante na fé. Cocóia, tu tem como base, tu já tinha me falado que é toda a região metropolitana, né? Mas tu teve, tu ainda tem um endereço em Passo do Lumiar, né? Tem um área lá, e teve o trabalho do André Costa na política, e foi vereador em Passo do Lumiar. Passo do Lumiar, tu pode considerar como a principal base, ou como é que tá esse teu trabalho? Na verdade é minha principal base, né? Eu moro lá há 30 anos, né? Eu tenho uma boa convivência. O meu filho André deixou de ser político para ser empresário, né? Hoje ele é proprietário de uma lavanderia lá. Nós empregamos mais ou menos de 100 a 120 pessoas de Passo do Lumiar, né? A gente deu essa oportunidade, né? Meu filho fez essa escolha, né, de treinar as pessoas de Passo e hoje nós temos mais ou menos de torno de 120, né? A lavanderia funciona, a parte principal lá em Passo mesmo, lá do lado da minha casa, né? E ele abriu uma filial em São Luís. E a gente está, né, trabalhando isso dentro da base que eu já construí lá na época que ele foi candidato a vereador, né? Na época ele teve 397 ou 400 e poucos votos, mais ou menos isso, né? E eu acredito que ainda a minha base maior seja Passo do Lumiar, né? Apesar de eu ter realizado alguns trabalhos também em São Luís, né? Como quando fui diretor da Casa Legislativa Municipal, né? Da Câmara Municipal, na gestão do Pereirinha. Eu fui 8 anos diretor-geral da casa, né? Consegui dar uma boa arrumada naquela casa e lá eu fiz muitas amizades, né? E eu acredito que não é pela amizade que as pessoas vão considerar votar em mim, mas pela pessoa que eu sou e pela pessoa que eu fui, como eu fui na gestão de diretor-geral daquela casa. Mas antes disso também, na gestão de Conceição Andrade, eu fui diretor técnico da Coliseu. Né? Eu era novinho, eu tinha 20 e poucos anos na época, 28 anos, 29, por aí. Ninguém sabe disso, mas eu e o engenheiro Pedro Aurélio foi quem acabou com o Jaracati.
Mas me conta essa história aí, como é que foi isso? Nós acabamos de Aracati e transferimos o lixão lá pra Ribeira. E na época o promotor ainda é o mesmo promotor, né, do meio ambiente, é o. Me lembro o nome dele. Mas a gente fez um trabalho muito bom lá na Ribeira. Nós fizemos uma estrutura de canalização do Chorume para a Lagoa com as esteiras da Vale do Rio Doce que eles não usavam mais para transportar o minério para os Sim. navios, né? Então a gente fez a base toda da estrutura do chorume, as canaletas, as valas, com esse material. E eu acho que até hoje não teve problema, né? E eu fui elogiado pelo promotor, porque quando ele chegou lá para fazer a fiscalização na Ribeira, a gente estava criando pato lá na lagoa, de onde o chorume chegava já a 2% só de contaminação. Sim. Falou esse negócio aqui, foi interessante. Eu não sabia desse teu trabalho. Então, assim, é interessante aqui, Cocó, é você relembrar essas situações aí ao longo da tua trajetória, da tua carreira, trabalhos em determinados setores que você desenvolveu que trouxeram benefícios para a sociedade. Tem Com mais alguma certeza. coisa aí para falar? Não, em termo de trabalho, eu considero um trabalho essencial esse meu junto à Coliseu, apesar das dificuldades que a gente teve na época. O Dr. Bendito III, que era o presidente, né? Eu não considero outro trabalho tão importante porque o lixão do Jaracati era uma vergonha para São Luís, né? Sim. E depois foi construído o shopping em cima dele, Sim, né? sim. E a Ribeira, apesar da distância, ele se tornou um local mais acessível para receber esse tipo de material. Então eu me sinto muito confortável e muito feliz por ter realizado isso por São Luís, né? Tá certo que eu tive as assessorias competentes, que foi Sim, a sim. do engenheiro Dr. Pedro Aurélio, né, que é muito meu amigo, e o irmão dele é meu colega lá, auditor fiscal também, o Adail. E minha participação na Câmara, eu tive um reconhecimento na Câmara, né? Eu recebi a medalha Estácio da Silveira, né? Sim, sim. Eu fui homenageado pelo serviço prestado àquela casa, né? Quando cheguei lá, a casa uma balbúrdia só, não funcionava nada, e a gente conseguiu fazer um grande trabalho, né? E hoje os vereadores têm algumas vantagens que eles recebem graças ao meu trabalho, que foi eu que implantei lá junto com o Pereirinha, a verba da indenizatória, a verba de gabinete, que não tinha, eles não sabiam fazer as prestações de conta. Então, tudo isso a gente foi colocando naquela casa. Informatizamos a folha de pagamento, que não era pago com contra-cheque. Aí fizemos um trabalho junto ao banco para fazer o pagamento dos bancos via conta bancária. Então, essas coisas foram melhorando ao longo do tempo. Cocóia, vamos falar de política estadual. Não. Cara, primeiro eu vou para um dos teus redutos que é Passo do Lumiar. Nós temos hoje vários candidatos aí a governo do estado do Maranhão, mas nós temos dois que até o momento têm polarizado, né? O Felipe teve o apoio agora do declarado do presidente Lula e a gente vai aguardar para ver se ele vai entrar no páreo de fato, mas nós temos Orleans Brandão, que é o candidato do governador Carlos Brandão, e temos Eduardo Braide, ex-prefeito de São Luís, que eles têm polarizado em quase todas as cidades do Maranhão. Em Passo do Lumiar, como é que você está vendo essa situação aí, Orleans e Eduardo Braide? Bom, primeiro vou me referir ao Eduardo Braide, porque eu sou auditor fiscal e nós não temos muitas boas lembranças desse cidadão como gestor municipal para o funcionário público municipal. Primeiro, ele colocou a nossa categoria numa situação, tanto a nossa quanto a da controladoria e dos técnicos em urbanismo, numa situação muito difícil, porque o teto do funcionário público municipal é o salário do prefeito. Então, o salário do prefeito não era reajustado desde a época
Edivaldo Holanda Júnior. Então, eram 16 anos que não eram reajustados. A Câmara reajustou há 2 anos atrás. E o prefeito não aceitou esse reajuste, que não era do salário dele. Ele não é obrigado a receber o salário dele. O que foi ajustado foi o teto salarial do funcionário público. Que Mas, hoje é mas, aí- mas 25 aí, mil. nessa época aí, o Braide, falou que achava que não era justo, aquele aumento, e papapá, PPP, aquela história toda, né? Sim. E a opinião pública acabou, em grande parte, favorável ao Braide. Porque a população entendeu aquilo que ele falou. Que ele falou em aumento de salário dele. Na verdade, não foi aumento de salário dele. Foi reajuste do teto salarial. Então, o que a Câmara aprovou foi um reajuste do teto salarial. Ele não era obrigado a receber aquilo. Ele pode até. Vamos supor, se o prefeito chegar e dizer assim, o prefeito da Raposa chegar assim, não, eu não quero receber salário da Raposa. Eu não quero receber um centavo. Sim, não- Ele não ele- É um direito direito dele dele. não É receber. o direito dele. A mesma coisa era o Braide. Ou ele recebia os 38 mil que foi reajustado para o teto, né? E pegava a diferença e doava de cesta básica para quem ele quisesse, ou ele só ficava com os 25 mil dele que ele recebe hoje. Mas a tua Recebia, opinião, né, por que mas- que o Braide, por que que o Braide fez isso, então? Porque ele não recebe de ninguém, ele não fala com ninguém, ele não recebe no sindicato, ele não recebe o sindicato do funcionário público municipal, entendeu? Inclusive, tem 2 candidatos do sindicato no meu partido, que é o da SAMU, que é o SAMU, e a Rita, que também é do sindicato do funcionário público. São candidatos. Nenhum dos dois vota em Braide. Por quê? Porque nunca foram recebidos, foram maltratados, entendeu? Então, o Braide, eu conheço o Braide de muito tempo. O Braide foi meu colega de trilha, né? A gente fazia trilha de moto junto. O Eduardo. O Eduardo, entendeu? O Eduardo Braide foi meu colega, eu conheci ele garoto, entendeu? Nunca pensei que ele fosse ser prefeito, deputado, nem nada, mas chegou lá, né? Ele não recebe ninguém, acho que nem a mim, se eu fosse lá, como um amigo dele, ele não me receberia. Mas, voltando ao assunto de Paço Lumiar ao governo, eu acredito muito na base que ele montou em Paço através do prefeito atual, né, que é aliado dele, dizendo ele... Peraí. O prefeito de Passos não é O Fred Campos, mas o Fred não é aliado do Orleans? do Orleans, entendeu? Eu tô falando agora do Orleans. Ah, tá. Me confundi aqui. Não. Tá, vamos lá. Eu acho que hoje em Paço do Lumiar a maioria dos votos é para Orleans, porque o Brandão fez um grande investimento, apesar do Fred dizer que é ele que está fazendo tudo, né? Mas na verdade a gente sabe que muita coisa quem fez aí foi o governador, né? Mas assim é o tipo da coisa que a gente vai ver na urna, porque a gente não sabe a cabeça do povo, mas a tendência de Paço Lumiar é Orleans Brandão. Tá. Paço Lumiar, porque você é morador de Paço, é ativista em Paço, claro que é ativista em toda a região metropolitana, né? Mas Paço é o teu reduto. Então, agora, indo para todo o Maranhão, como é que tu tá vendo essa disputa Orleans e Eduardo Braide? Eu acho que a disputa vai ser acirrada, né? Eu acho que não decide primeiro turno, eu acho que vai para segundo turno. E tu sabe que segundo turno é uma outra eleição, né? É uma outra eleição, aí vem os acordos, Até quem ganhou do lado de fulano vai pode vai mudar. vai pra ciclano. Aí tu sabe como é a política, né? Aí o jogo recomeça, né? Recomeça. É um tempo curto, mas recomeça, né? É uma prorrogação, né? Na verdade, né? Porque nós temos aí 70 dias de campanha, né? E depois parece que só é 15 dias, né? Para ter o segundo turno. Né? Então é uma prorrogação que não tem pênalti, né? Na verdade, não tem disputa de pênalti aí nessa disputa. Então, tiro e queda, né? Então eu acredito muito na vitória do Orleans. Mas por quê? Porque eu acho que a máquina do governo do estado é forte, né? O governo trabalhou pelo Maranhão, a gente vê aí muitas obras do governo do estado, vê alguns resultados positivos, como aquela história, a gente não consegue resolver as coisas, todas as coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que algumas coisas melhoraram, né? Hoje o estado, pelo menos os índices que mostram aí, né? Algumas evoluções, né? E o Brandão, ele sempre tem uma boa aprovação nas pesquisas, né? O governo dele é bem porque aprovado. E ele é muito carismático, é um cara que fala com todo mundo, né? Um cara que recebe as pessoas. Inclusive, meu avô foi amigo do pai dele, né?
Outro dia, outro dia eu me encontrei com ele num evento que eu fui com a Rafaela, minha esposa, né? E eu conversei com ele e disse assim, ó, o senhor sabe de quem eu sou neto? Aí ele sou neto do Dr. Costa Araújo. Ô, rapaz, que bom, teu avô era muito amigo do meu pai. Aí conversei, até me deu o telefone dele, eu tenho o telefone dele, né? Mas eu não sou o cara de pedir nada pra ninguém, né? Aí eu não peço pra ninguém nem pra mim, né? Então eu sou o cara que eu gosto de correr atrás das coisas. E eu tenho certeza que se eu chegar lá, tiver a oportunidade de chegar lá na Assembleia, eu tenho certeza que eu vou desenvolver um grande trabalho, que esse trabalho vai ser benéfico para o Estado todo, mas meu foco principal é a área rural, né? Sim. Eu tenho uma convicção que as áreas rurais hoje precisam de mais estrutura, né? Principalmente aqui na nossa área metropolitana, né? A gente não tem estrada, a gente não tem escola, a gente não tem saúde, tudo dentro da zona rural. As pessoas precisam se deslocar. Eu vou te dar um exemplo. Na época de Paula, que era a prefeita de Paulo da Pindoba. Paula da Pindoba, eu tinha uma área lá minha que cortava uma rua de um lado e do outro. A do Aras, é aquela do Aras? Isso, que fica em frente à pista. Sim. Né? Eu fui chamado no Ministério Público, né, para fazer um acordo. E eu fiz o acordo. Qual foi o acordo que eu fiz? Eu doei para a prefeitura 2.800 metros quadrados e em troca eles fariam minha rua. Eu vou te mandar as fotos da minha rua que eles fizeram. Eu passei por lá. Nunca fizeram as ruas. Eu passei por lá. Fred Campos, quando foi candidato a prefeito agora, na última vez, meu filho fez um café da manhã para ele lá. Porque meu filho apoiou ele. Reuniu lá o pessoal? Reuniu mais 150, 200 pessoas. Ele e a vereadora Carmen Aroso. Nunca mais voltaram lá. Depois da eleição. Nem Carmen, nem ele. Tu não teve mais contato com essa turma? Não. Ele não responde WhatsApp, não responde telefone. O que ele prometeu lá em casa? Viva a voz. Eu vou mandar fazer a rua. Porque lá emprega 120 pessoas, todos moradores de Passo. É assalto em cima de assalto, porque as pessoas não têm como descer de carro, tem que descer a pé. Né? Complicado. É complicado. A zona rural de Passo Mulher, Avenida 1 da Pirâmide, lá no final, Sim. depois da torre, Sim. cabe um caminhão dentro de um buraco que tem lá. Meu filho, quando foi assessor de Lorival Mendes, mandou o dinheiro para mandar fazer a Avenida 1. Na época era Josemar, que era o prefeito. Prefeito. Entre aspas, né? Sim. Que a gente sabe que não era ele que mandava. Mas ele nunca fez a Avenida 1. Lorival Mendes mandou o dinheiro para fazer a reforma do mercado do Maiobão. E aí? E foi ele e Dutra. Dutra mandou 500 mil, ele mandou 1.400.000. Nunca fizeram. Nunca fizeram. Perderam o dinheiro voltou, agora parece que conseguiram trazer o dinheiro de volta. Parece que estão trabalhando lá no mercado, que eu vi uns tapume lá, né? Que eu passei lá essa semana. E eu vi uns tapume lá, eu acho que eles estão trabalhando lá dentro. Mas vamos ver se sai. Pois é, agora já como tem um cara de Passo, e eu acho que é a primeira vez que eu tô trazendo alguém de Passo aqui. Assim, que é de Passo. Já trouxe o pessoal de Ribamar, São Luís, já trouxe de outras cidades do interior do Maranhão, mas de Passo é o primeiro. Me diz uma coisa aqui. A gente vai falar aqui da tua candidatura, mas aí eu tenho que aproveitar para trazer outros assuntos. Com certeza. Como é que tá o Fred lá enquanto prefeito? Porque assim, tem muita gente que diz que o Fred tá fazendo um ótimo trabalho, né? E aí eu não sei, eu tô te perguntando aqui. Olha, eu sou meio suspeito para falar, né? Mas tudo bem, eu vou falar. Eu acho que tem um pouquinho de oba-oba aí nesse negócio, né? Porque o que a gente vê muito é mídia, né? Ele tá direto nas redes sociais, fiz isso, tô fazendo aquilo outro, né? Mas o que a gente tá vendo na parte física, estrutural de Passo, realmente deu uma melhorada a cidade, né? A gente vê os carros de lixo coletando lixo, eu não sei até que ponto, isso aí, até quando vai isso aí, né? Mas esse estrutural aí, tanto assim, é governo do estado ou
ou é de fato o Fred? Porque você, no começo Olha, aqui do bate-papo você falou que o governo do estado está fazendo não, o tudo. governo do estado fez muitas coisas lá, por exemplo, está fazendo a expansão da metropolitana, né? Faz alguns tapa-buracos nas MAs, né? Fez a duplicação até São José de Ribamar, que passa no meio de Passo, né? Eu acredito que tem muita obra do governo do estado, sim. Mas, assim, essas obras vêm muito através do Fred, né? Sim. Porque o Fred Ele tem que ter articulação também, tem né? Tem que ter articulação. articulação. E isso ele é. Articulador ele é muito, né? Mas, assim, ele também tá tirando proveito disso, né? Porque a gente vê aí que ele tá querendo expandir agora para São José de Ribamar, né? Porque ele tentou emplacar o irmão dele lá, não deu certo. Agora ele tá tentando emplacar lá em Ribamar para próximas eleições uma secretária dele, né? Isso é pelo menos o que a gente escuta aí Sim, nos nos bastidores aí, do a povo. Rádio Rádio Peão. Peão, exatamente. Então a gente escuta isso aí, né? E eu tenho visto na rede social dele muitas reuniões em Ribamar com a mulher dele, que é candidata, né? Sim. E Cocóia, vamos lá, vamos voltar para tua candidatura a Vamos deputado lá. estadual. Vamos lá. Cocóia, um dos grandes problemas hoje na política, no processo eleitoral, é a compra e venda de votos. E vamos ser bem honestos, porque eu já fui candidato e eu sei que é quase impossível você chegar a um cargo eletivo sem, de alguma forma, trocar algum favor. Eu nem falo da compra direta, do dinheiro ali na mão, mas é fazer um favor, que não consegue. O cara não, se não tiver ou o dinheiro, ou um favor feito, ou alguma coisa, só pela ideologia está cada vez mais difícil. E aí nós temos nomes que, inclusive os blogs aí, os blogueiros, o pessoal sempre solta as listas aí de quem, quem já tá praticamente eleito, quem é bucha, aquele negócio todo. Então me explica hoje, porque tu conhece a política eleitoral como ninguém, tu é um cara que já trabalha dentro, é de família de político, a política está no sangue, já coordenou campanha de várias personalidades, sempre está ali dentro, apesar de ser um auditor, mas essa tua convivência com a política, ela sempre foi muito, digamos assim, intensa, viva, presente. Hoje tu é candidato, Cocóia, e tu vai enfrentar essa parada. E essa parada da compra de voto, da venda de voto, ela existe. Como é que tu vê isso? Como é que tu vai lidar com isso? Bom, eu sou literalmente contra, né? Eu não trabalho dessa forma, né? Eu inclusive sou um cara que sou bom de dizer sim, mas também sou melhor ainda de dizer não, né? Eu aprendi com a minha vida toda lidando com políticos e tudo a dizer não, né? Então a palavra não, muitas das vezes, ela é muito mais bem aceita do que uma palavra sim com enrolação. Um sim mentiroso, né? Isso, exatamente. Então, as pessoas que vão conversar na minha casa, como no meu partido só tinha 27 candidatos, que dizem assim, eu te dou 500 votos, aí tu me ajuda aí para me movimentar com 1.000, 2.000, 3.000. Eu disse, meu amigo, eu vou te convidar para tu ser candidato no meu partido. Para tu me arranjar 1.000 votos, tu vai ter 2.000 e tu vai ajudar a fazer um deputado no nosso partido. Entendeu? Então, eu prefiro trabalhar da minha cabeça. Eu estou trabalhando muito focado nos meus grupos, né, que eu tenho. Que já conhece teu trabalho, né? Já conhece Que tua já história. me conhece, né? Ó, eu tenho uma expansão muito grande. Eu sou ex-aluno do Colégio Dom Bosco. Eu participo do grupo do Colégio Dom Bosco até hoje, no grupo de WhatsApp. Eu sou ex-aluno do Marista. Tá Né? no grupo também. Tô no grupo do Marista. Rapaz, não tô em Eu grupo sou de colégio nenhum. eu sou ex-jogador de vôlei, eu tô no grupo dos grandes maranhenses atletas. Inclusive o pai do Fio Camarão faz parte lá. Inclusive até fez um elogio pra mim. Obrigado, viu, Fio? Diz que eu sou Jogador de vôlei, é? Fio Camarão. Não, tu jogador Eu de jogava vôlei. voleibol Rapaz, e jogava futebol de salão. Esse cara é uma caixinha de surpresa. Tá. Eu defendi muito a ABB, a Associação do Sim. Banco do Brasil. Meu pai era ex-funcionário do Banco do Brasil, né? Infelizmente, meu pai não está mais aqui entre nós, mas ficou o legado, né? Eu tenho o grupo dos auditores, né? Que eu tô trabalhando junto com eles. Então eu tenho uma leva de pessoas, e eu tenho então, muita gente ainda da época que eu trabalhei com Pereira, né? Pereirinha, né? Eu tenho muita gente que me abraçou, né? Que era da época que não está mais com ele, mas que veio me procurar,
né? Eu não fui atrás, eles vieram me procurar. E eu fico muito grato com isso, por quê? Porque estão reconhecendo, né? Justamente, e não me pedem nada, só dizem, nós vamos te ajudar. É a única palavra que eu tenho escutado hoje das pessoas que estão me procurando. Vamos te ajudar. Então, aí, eu estou muito grato com isso e eu espero que isso me traga um bom resultado. Que tu perguntar para mim, qual é? Tu tem pretensão, tu acha que tu vai te eleger? Eu não estou preocupado com isso, Hudson. Tu acredita? Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a minha imagem. Né? Eu quero chegar na eleição com o pé no chão, tranquilo, sem dever favor para ninguém, sem dever ninguém, né? Sim. Com aquilo que eu tenho e que eu posso, que é a minha vida, né? De trabalho, de dedicação, né? Da forma como eu recebo as pessoas, minha casa é o tempo todo de porta aberta, lá chega a gente toda hora, entendeu? Então, isso para mim é muito gratificante. Aí, a questão de ser deputado, eu até pensei no dia que eu fui no partido, né? Que eu coloquei meu nome lá, eu disse, ó, eu vim para ajudar. Não sei se você. Lá tem vários bons nomes, tem uns 5 ou 6 bons nomes que podem chegar, né? Porque a gente acredita que faz um deputado, o Avante. É, Cocóia, tu sai candidato a deputado estadual, né? Já. E vai levar esse teu trabalho, né? Vai lutar para chegar lá. Agora, no processo eleitoral, um candidato a deputado, ele tem ali o seu senador, ele tem ali o seu deputado federal, ele tem ali essa composição, né? Para poder partir para a luta, até porque é um ajudando o outro, o federal ali ajudando o estadual. Uhum. Como é que tá isso hoje? O Cocóia já tem o seu parceiro deputado federal, já tem o seu parceiro senador, que são dois, né? São dois senadores esse ano. E aí já tem a composição? Ó, deixa eu te falar. Para senador, não. Né? Eu ainda não tenho ninguém, porque ainda não vi dentro da minha concepção e da forma de como eu vejo as pessoas, alguém que ainda seja digno de eu votar. Mas para governo eu já me decidi, eu vou votar com Orleans, apesar de nunca ter sido procurado, nunca ter sido... É espontâneo, né? Espontâneo. Eu me identifiquei mais com ele. Né? Com o Braide eu não votaria de jeito nenhum. Vai ter um amigo, pô. Vai ter um amigo de trilha. Vai ter um amigo de onça, né? Amigo da onça. Deixa eu te falar. Então, com respeito à minha categoria de auditor. Lá ele não tem um voto. Nem na controladoria, nem na auditoria fiscal e nem nos técnicos de urbanismo. Lá ele não tem um voto. Rapaz. Vamos pro teu deputado federal. Aí eu conversei com 2 deputados federais. Um do meu partido, né? E um do republicano. Por que 2 deputados federais? O estado do Maranhão é muito grande, né? Sim. Eu não tenho como estar em todo o estado. Então, ontem eu conversei, no meu partido eu tô aliado ao Aldo Rogério, né? Que foi um ex-vereador de São Luís. A gente está conversando e estamos alinhando alguma... do Avante. E ontem eu recebi na minha casa o Patrick da pesca. O Patrick foi secretário de pesca, né? Lembrei do Patrick, ele veio até aqui, tem um evento da colônia de pescadores. Eu tava querendo lembrei agora da história. E a gente está tentando, estamos conversando, né? Estamos tentando fechar um alinhamento ali para a área dele, né? Que é de Tutóia, né? Sim. E eu tô tentando alinhar ele em algumas coisas que eu tenho lá em Barreirinhas, né? Inclusive, até ontem eu conversei com uma pessoa lá para a gente fazer uma reunião lá e eu vou levar o Patrick nessa reunião. Né? Mas, assim, é uma coisa de troca de voto, né? Sim, né? Parceria, pô, não tem nada de envolvimento de dinheiro, é material, né? Dos dois juntos para aquela região. Articulação política, de fato, né? Articulação política, entendeu? Porque dinheiro ninguém tem. Né? Tá ruim mesmo. Essa eleição aí tá todo mundo reclamando aí. Não, os novos não tem. Né? Os novos candidatos que não tem. Né? Mas os que já estão lá dentro tem bastante. O povo que fatura com eleição tá tudo reclamando aí. O pessoal de mídia, de gráfica, estão tudo reclamando. Agora, Cocóia, me chamou a atenção aqui quando chegou na parte do senador, né? Você disse, tem senador? Não tem, porque tu falou aí que não viu ninguém que mereça. Agora, Cocóia,
Eu nunca tinha visto na história o tanto de candidato a Senado que nós temos hoje no Maranhão. Fora os que não conseguiram ser, né? Pô, fora os caras que foram limados aí. Foi o né? Roberto Rocha e o Duarte Júnior, né? Mas é muita gente, mesmo assim, tu não tá conseguindo achar nada que preste no meio desse negócio aí. Assim, eu não me identifico ainda com o perfil desses candidatos, mas eu tenho um certo queda para ir, talvez, votar na Rosiana, porque eu tenho uma consideração muito grande pelo irmão dela, pelo Fernando Sarney. Foi o cara que, pela primeira vez, eu tive meu primeiro emprego, foi com ele. Né? Na Proplan Engenharia. Eu era técnico em edificações e eu fui para lá desenhar plantas de casa, porque naquela época era desenhado na plancheta. Sim, sim. Né? Eu estudava de tarde e treinava estudava de manhã, treinava de tarde e trabalhava lá à noite. Era no fundo da casa da dona Vera, ali na Rua de Santana. Então eu tenho uma gratidão muito grande pelo Fernando e é uma pessoa que toda vez que olha as pessoas, fala, cumprimenta. Então eu tenho uma tendência a votar, pelo menos já tenho um candidato mais ou menos em vista, mas nem vou procurar ela, nem nada, vou fazer isso espontaneamente, eu vou dar meu voto à Rosiana. Uma parte. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou falar uma coisa sobre a Rosiana aqui, mas antes eu falou do Fernando, e aí eu lembrei de uma situação aqui. Quando meu pai faleceu, eu recebi algumas ligações de autoridades e tudo. Mas o Fernando eu nunca tinha conversado na minha vida. E, na verdade, depois disso também nunca conversei com o Fernando, nunca fui. Mas eu recebi a ligação do Fernando, tá? Solidarizando. Porque eu achei muito bacana. ele se dava muito com seu pai. Achei muito bacana. Seu pai era um cara muito, muito articulado também em São Luís, né? No estado todo e tal. Mas o Fernando tem essa característica, né? Acho que ele é diferente de todos. Sim. Agora, falando de Rosiana, eu acho. Tu tá me falando aqui que tá simpático a votar na Rosiana para Senado. E eu acho que tem muita gente subestimando a Rosiana, cara. Tem muita gente subestimando a Rosiana. Eu acho que ela pode. Ela tá em primeiro lugar nas pesquisas. Pois mas muita gente subestimando aí, que morreu, que acabou. Depois que o Duarte saiu da disputa, que ele que vinha liderando, né? A disputa para Senado, né? Ela passou a comandar essa liderança nas pesquisas, né? Mas pesquisa, eleição é eleição. É outra história, né? Não era pra realidade, pode mudar. Inclusive agora eu te falei que eu vinha pra cá, o pneu do meu carro furou, né? Sim, sim. Aí eu fui no borracheiro, ela ia entrar na Rua do Borracheiro lá, porque ela ia fazer uma reunião lá com o pessoal de bandeirada. Tá no campo, né? A mulher tá no campo. Tá no campo. Eu acho até que algumas pessoas foram injustas ao tratar a Rosiana quando foi anunciada candidata a Senado, né? Na verdade, quando anunciou a pretensão de disputar o Senado. Eu achei meio injusto algumas manifestações. Mas, enfim, eu acho que ela ainda vai surpreender. Eu queria fazer só uma retificação aqui, quando você falou que eu sou de uma família política, né? Eu tenho duas coisas que eu me esqueci de falar naquela ocasião, que eu falei da minha família, do sangue na veia. Eu tenho um tio-avô, por parte de pai, né? Que ele foi governador do Amapá. Essa eu não sabia também. É o Jorge Nova da Costa. Porque eu também faço parte da família Nova da Costa. Sim. Família Costa Rodrigues, família Nova da Costa, família Pereira, família Castelo Branco. Minha família é ramificada demais. Meu tio Jorge ainda está vivo ainda, é o único Nova da Costa ainda vivo, mora em Brasília, né? Foi suplente de senador de Sarney, foi quem levou Sarney para o Amapá para ser senador, né? Então eu tenho muita inspiração na forma como ele trabalha a política, como ele se envolveu na política, né? Ele nunca assumiu como senador, né? Mas ele foi fiel ao Sarney, né? Sarney foi quem nomeou ele governador do Amapá. E a outra pessoa é uma pessoa que eu aprendi muito politicamente convivendo com ele, que foi o saudoso e ex-deputado Carlos Guterres, né? Que eu trabalhei muitos anos com ele, né? Eu convivi muitos anos com ele, na verdade. Não trabalhar nem tanto, mas eu convivi muito, né, com ele. Eu fui tirando, desde a minha juventude, eu fui tendo aquela experiência política de como ele trabalhava na política, como é que ele fazia política, né? Então eu fui pegando isso desde a época que ele foi
candidato a deputado, né? Porque ele também começou a política dele junto com o meu avô. Ele foi chefe de gabinete do meu avô quando foi prefeito. Então a minha amizade nossa veio desde de infância. Eu sou muito amigo do filho dele, né, do Alberto, que a gente tem foto desde 6 meses de idade, mas eu me inspirei muito, politicamente também, aprendi muito com o Dr. Carlos Guterres. Agora, deixa eu voltar aqui uma história que tu Vai. me contou em off, que foi... Tem uma história aí do Costa Rodrigues, teu avô, com o Sarney. Tem uma história aí, alguém era suplente de alguém, me conta isso aí, cara. Meu avô foi deputado federal na época que a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, né? E Costa Rodrigues, Costa Rodrigues. Costa Rodrigues, meu avô. Na época, o Sarney também foi candidato a deputado federal, mas ele ficou, parece que na suplência, e ele era suplente do meu avô. E meu avô tirou licença para ele assumir a cadeira de deputado federal. Isso é a história que a família conta, né? Sim. Né? A família conta, né? Não tem nada registrado disso e tal. Mas o embate veio mais na frente, né? Quando eles foram concorrentes ao governo do estado do Maranhão, na época, né? Quando o Sarney foi eleito, ele concorreu junto com o meu avô. Aí teve umas traiçõezinhas aí e tal, mas isso aí é coisa da política. Faz parte da política. Entrou os Acha no meio, foi uma confusão doida aí. Cocói, vamos voltar pra tua candidatura. Porque aqui eu tô aproveitando pra... Aqui é uma conversa informal. É uma também. conversa, é um bate-papo. Então a gente pois é. fala até pro pessoal perceber que não é aquela coisa combinada, de jogo. Claro que não. Eu vou viajando. Eu trago as pessoas pra cá, Cocói, porque eu acho muito gostoso ficar trocando essa ideia aqui. Aí eu vou num assunto, eu volto e tudo. É tipo um papo de boteco, sabe? Tá E é tomando onde a gente resolve um bocado de coisa e aumenta nosso conhecimento. Pois é. Eu Então- ainda tenho muito a aprender ainda, né? Eu vou. Mês que vem eu faço 64 anos, né? Mas Mas tá eu novinho, ainda tô me achando garotão ainda, né? Tá novinho foi. Rapaz, eu tô mais velho que tu. A minha esposa é neta do Carlos Guterres. Olha, tá vendo? Rapaz, E tu sempre fala do Carlos Guterres, sempre. Sempre a gente conversa, sempre teve essa referência. Cocóia, meu irmão, você tá nas suas andanças e já começou a bater papo com a turma? Já eleitoral? Já. Com o povo, eu falo com o povo. Já, sim. Eu na pré-candidatura, eu trabalhei muito isso. Primeiro eu quis colocar, eu fiz um adesivo simples, né? Na fé, Cocóia, pré-candidato, né? Sim. Pra colocar na rua, nos carros da Dos família, amigos, dos da amigos e família tal. Botei o adesivo pra comunicar aquelas pessoas que me conhecem pra saberem que Pra Cocóia, Cocóia tá no páreo. Cocóia tá na briga, né? E eu já tenho sim conversado com várias pessoas, né? Inclusive alguns interiores, né? Pessoas que me ligaram do interior dizendo, ó, aqui nós vamos te ajudar, aqui nós vamos te ajudar, aqui nós vamos te ajudar. Eu sinceramente não tenho condições de ir em todos esses municípios, né? Agradecer e tal, mas vai chegar a hora que eu vou poder fazer isso, mesmo não me elegendo, mas eu vou agradecer, porque a gente tem que ser grato àquilo que as pessoas fazem pela gente. Ganhando ou perdendo, né? Ganhando. Se claro. elegendo é nem perder, porque na Não. eleição a gente nunca perde. Não perde. Né? Se elegendo ou não se elegendo. Pois é, porque o importante é a gente estar praticamente no jogo político, né? O político é um jogo, né? Então, a gente estando lá no meio do jogo, a gente vai conhecendo pessoas que se elegeram, ó, cara, eu te ajudei a te eleger, então ajuda essa pessoa aqui, essa pessoa precisa disso, precisa daquilo, entendeu? Então, eu acho muito salutar essa coisa. E eu tenho feito esse trabalho, sim, de conversar com as pessoas, né? Eu vou... terça-feira eu fui numa reunião, já como pré-candidato ainda, mas eu fui numa reunião de um loteamento que fizeram ali perto da minha casa, me chamaram, são 42 famílias, né? Eu saí de lá fechado, né? Então, são coisas que... eu sei conversar bastante. Não, você demais. sabe disso. Aí o homem é bom de conversa. Né? E lá, graças a Deus, foi bom. E eu tô fazendo esse trabalho. Eu já agora tô agendando essa reunião lá em Barreirinhas, né? Que eu tenho alguns conhecidos lá, né? Que trabalham na parte de pilotagem, de lancha. O pessoal da pesca, que eu vou levar o Patrick comigo, entendeu? Ele vai me levar a Tutóia, entendeu? Então, essas coisas vão fluindo, né? Elas vão fluindo ao longo dessa campanha. No começo aqui do nosso bate-papo,
E eu te perguntei sobre base e tudo, e tu me falou muito de trabalhar na questão de zona rural, Uhum. né? Nessa questão de zona rural e tal, de toda a região metropolitana. Sim. Mas hoje, digamos que você está de frente aqui para uma reunião com eleitores. Eu acredito que tu tem aí uma base, né, de 4, 5, 6 propostas base para conversar. O Cocoia já tem isso ou o Cocoia está construindo isso conforme as andanças? Ó, é, o meu planejamento básico mesmo, já que eu tenho em mente, é a parte da estrutura para os ruralistas, né? Para o pessoal que trabalha com a, que trabalha na zona rural com a agricultura familiar, né? Então, eu quero montar um trabalho que volte para eles com benefícios de coisas boas, como facilidade de negociar os seus produtos, Exato. Isso entendeu? Vamos lá. Estrutura para transporte desses Escoamento da produtos, produção, escoamento né? da produção, dar melhores condições de trabalho nos locais onde são feitos os assentamentos e onde são feitos as hortas, a estrutura rural. Praticamente está totalmente mapeado por mim, né? Mas Eu tenho mais pergunto, como agora, deputado eleito, como é que tu conseguiria transformar isso aí em realidade? eu acho que através das minhas emendas, né? Eu acredito que é focado junto com a Secretaria de Agricultura, As né? Municipais, entendeu? Ou até estaduais Até também. estadual mesmo, Até entendeu? estadual também. Dependendo de. Mas vão ter certeza que se receber emenda minha, eu vou ser chato. Vai ter que fiscalizar, porque senão a eu coisa vou não- fiscalizar. Não funciona. Entendeu? Senão não funciona. Nas outras áreas, eu ainda tô. Aquilo que você acabou de falar. Eu ainda, nas minhas caminhadas, né, que eu vou fazer, eu vou sentir, né, a necessidade da população, porque eu tô meio afastado um tempo Não, mas assim, dessa reunião. como regra, a gente já sabe quais são os problemas. São. Mas é importante fazer essa construção importante junto com o povo, com a o base. povo, claro. Isso. Então eu vou deixar essa parte, essa segunda, essa outra parte de planejamento, justamente para me definir com os meus aliados deputados federais, né? Sim. E também com o povo que eu vou ter contato. Ô, Cocoy, a gente está caminhando aqui pro fim desse episódio. Conversa muito boa. Quero te agradecer pela presença, muito importante, né? O primeiro de passo que eu estou trazendo, né? Primeiro personalidade política da história de passo que eu estou trazendo aqui no programa. Eu que tenho que te agradecer, né? Por ter aberto essa porta para mim, né? Eu não sou muito conhecido no meio jornalístico, mas você, que é meu amigo há muitos anos, me deu essa oportunidade. E eu é que tenho que te agradecer. E estou muito feliz e espero que dê uma boa audiência para você. Com certeza vai dar, porque sua história é boa. E eu acho que depois da eleição eu vou voltar aqui, vou te convidar de novo, só pra gente contar histórias de bastidores aí, porque tu conhece muita coisa, o Cocoia conhece muita coisa. Mas, Cocoia, mais uma vez, obrigado pela tua presença. E eu gostaria que você se direcionasse a essa câmera aqui para falar diretamente com as pessoas. Por que votar em Cocoia para deputado estadual? Bom, ao povo do Maranhão, eu me dirijo a cada um eleitor, por que votar em Cocoia? Cocoia é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que vem para somar com o governo do estado, para melhorar a vida do povo. Eu venho para trabalhar, eu não venho para fazer história. Então, eu quero pedir o seu voto no dia 4 de outubro. Beleza, então, gente. Vocês aí ouviram, né, assistiram Cocoia, o neto de Costa Rodrigues, o cabo que tá botando o nome para deputado estadual e que quer defender a zona rural. Então é isso aí. Quero agradecer a todos vocês pela audiência e até o próximo Discast. Tchau.